Bom, rapaziada, sejam muito bem-vindos, muitos bem-vindos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal de Reactions. Então se inscreva no canal, deixem like, comenta e compartilhem que agora iremos ver mais um vídeo da nossa querida Natália Greco. Nossa, mano, tá foda hoje, hein? Tá foda, meus queridos amigos. E mais uma creepypasta desta maravilhosa criadora que nós amamos aqui, Natália Greco. Vambora! Um grupo de adolescentes resolve acampar na floresta e logo eles percebem que não estavam sozinhos. A princípio, acampar ali seria uma boa ideia. O lugar era uma propriedade privada do tio do protagonista. Não haveria perigo, certo? Talvez. É difícil dizer Certo. porque os jovens ficam na dúvida se tudo que aconteceu com eles naquelas noites acampando foi real ou imaginação ou até pegadinha de alguém. Vou trazer o relato de um desses jovens e vocês vão perceber que, apesar do menino, tentar se convencer de que talvez tenha sido imaginação, talvez tenha sido pegadinha, a história parece ser bem real. Pelo menos bem real dentro do mundo dele. Afinal, isso aqui é uma creepypasta que se chama A Nancy's Goatman e fala sobre a tentativa de uma criatura de se infiltrar no grupo desses jovens. O Goatman, que traduz para homem-cabra, é uma lenda urbana, uma figura muito conhecida pelos amantes, do terror digital, se tratando de uma criatura que parece ser uma mistura entre homem e cabra, se assemelhando muito aos faunos da mitologia grega. Caralho. O Goatman é responsável por aterrorizar os norte-americanos de todo o país, mas principalmente Maryland, onde a história se originou lá nos anos 70. Segundo o Wikipedia, embora as histórias do Homem-Cabra tenham se originado no início da década de 1970, algumas de suas lendas se passam no final da década de 1930, no condado de Prince George, após o desaparecimento e ou morte de vários cães, que mais tarde foram atribuídos à criatura. No entanto, dada a condição dos restos mortais, as mortes podem ter sido mais provavelmente resultado da passagem de trens. Apesar das evidências em contrário, histórias da existência do Homem-Cabra continuam a circular, especialmente entre os estudantes locais. Pichações com os dizeres "o Homem-Cabra esteve aqui" não eram incomuns, e as autoridades policiais recebiam habitualmente ligações sobre relatos de avistamentos, embora algumas fossem pegadinhas. Além disso, havia rumores de que Goatman residia em um abrigo improvisado na região arborizada do nordeste do condado de Prince George, perto dos parques de trailers abandonados. Ocasionalmente, corria o boato de que Goatman se aventurava a matar qualquer ser vivo, Caralho. como animais, humanos, etc. Enfim, as histórias do Goatman, o Homem-Cabra, começam a, circular nos anos 70. Homem E bé. aí, lá em 2012, um usuário do 4chan resolve contar o seu próprio relato com o Goatman. Uma história que assustou tantas pessoas na época que acabou popularizando essa criatura na internet. E agora, claro, eu tô trazendo ela aqui pra tentar assustar vocês, Anos depois do lançamento, o medo aqui, tá voltando. Agora, apesar de eu ser muito fã de assustar os outros, eu não sou fã de quando eu estou assustando os outros, eles ficarem suados, sabe? Com marquinha, bordinha assim de suor. Vocês sabem que meus vídeos são pra dar medo e não usam roupas adequadas pra isso? Julho é mês de férias, eu tô indo viajar, me conectar com a natureza, fazer 10 dias de trilha sem parar. Deus me dê forças. É férias ou é tortura? Eis a questão. Mentira, eu adoro trilha, tá? Eu me coloquei nessa situação porque eu quero realmente me provar. Me provar capaz de aguentar subir pedra e atravessar riacho. Só que assim, essa era a mala que eu queria levar. Porque eu sou fashionista, gosto de levar muita mala, mas tá caro despachar mala, eu vou ter que levar essa aqui, ó. Ou seja, eu vou ter que montar o armário perfeito pelos próximos dias. E ele vai ter que ser bem inteligente, com roupas que não amassam, porque, vamos ser sinceros, eu vou fazer uma bagunça, tá? Não vou manter tudo arrumadinho por 10 dias, eu me conheço, vai bagunçar. Eu preciso de roupas que não amassem, eu preciso de roupas que ficam fininhas, que você dobra e cabe milhões dentro de uma malinha pequena. Tô com uma blusa de manga comprida, pros dias que estiverem frio, mas eu também, vou usar minhas cegatinhas, que são as minhas favoritas. Vocês já conhecem, porque eu tô sempre usando elas por aqui. E tudo é da Insider, óbvio. Ai, Nath, mas você tá indo pra trilha, desencana. Não, eu posso ser gata assim enquanto eu faço trilha, tá? Me deixa. Me deixa não, a Insider deixa, tá? Eles possibilitam isso pra mim. Eu vou encarar trilhas de 18 quilômetros, riacho,
pedra, aranha, porque sim, gente, tem aranha em cachoeira, eu não sabia disso. E eu vou encarar tudo isso estando Vai tomar no cu, Natália, caralho. Eu tenho aracnofobia, pô. Você vai jogar uma aranha no meio da tela, porra. Vai tomar no cu, caralho. fashionista, confortável, cheirosa e outra coisa, eu vou ter que levar poucas roupas, né? Então eu vou lavar lá e deixar secar. Gente, Insider seca assim, ó. Inclusive, eu tirei do meu próprio bolso pra comprar umas roupinhas deles, usei o meu cupom Natália Greco pra ter um belo de um desconto. Use meu cupom Natália Greco e ganhe 15% de desconto na sua compra. Se você clicar no link que tá nos comentários e na descrição, esse desconto vai direto pra sua compra. Olha que fácil. Essa blusinha aqui que eu comprei já tá disponível. Tem outras cores que eu queria muito também. Eu não sei se eu devia estar recomendando pra vocês, porque se vocês comprarem tudo, vai sobrar o quê pra mim, né? Mas enfim, olha como fica bonitinho no corpo. Uma gracinha. E é quentinho, tá vendo? É isso, usem meu cupom, ofereçam pros amigos, tá? Porque a Insider ajuda muito o canal. E obrigada, Insider, por patrocinar esse vídeo. Bom, agora vamos ao que interessa. O nosso protagonista, que chama Anansi, é um jovem de 16 anos, negro, que, depois de passar por umas experiências horrorosas com seus primos lá no Alabama, resolveu dividir com a internet tudo o que aconteceu. Ele começa o texto dizendo que ele era apenas um garoto da cidade, mas que parte da sua família eram produtores, fazendeiros e tinham propriedades lá em Huntsville. Um certo dia, ele resolve visitar essa parte da família e um dos tios dele tinha uma propriedade enorme, que além de plantação e essas coisas, tudo mais, também tinha trailers que você poderia alugar para acampar. Se você quiser fazer caça de animais ou quiser, tipo, acampar na floresta, você podia dormir nesses trailers. Os primos do Anansi ficam zoando ele, que ele é tipo um garoto da cidade, não entende a vida na roça e tudo mais, e acabam convencendo ele a ir dormir nesses trailers, acampar na floresta. O Anansi, né, realmente não é super fã dessas coisas, ele realmente curte, né, o conforto da cidade, ele é um garoto, né, de Chicago, da vida agitada, da poluição, do céu cinza, mas ele topa, porque os primos ficam zoando ele e ele topa. Para isso, eles resolvem juntar uns mantimentos. E aí você se pergunta, né, vão pegar umas comidas da geladeira, colocar num cooler e levar? Não. Isso aqui é roça mesmo, tá, gente? Eles matam as galinhas, matam os porcos, pegam, né, os animais que eles mesmos mataram com suas próprias mãos e levam pro acampamento para eles torrarem os animaizinhos na fogueira. O Anansi não se aprofunda muito sobre como foi a experiência de matar animais com as próprias mãos. Eu acho que ele ficou tão traumatizado com o que vai acontecer a seguir, que a parte de matar animal com as próprias mãos, assim, ele nem achou relevante de contar. Assim que eles chegam no acampamento, dá pra perceber que tem algo estranho. O ar tem um cheiro elétrico esquisito. Tipo aquele cheiro antes de uma tempestade, como o cheiro de ozônio. Mas o Anansi tenta não pensar muito sobre isso. E os adolescentes todos vão dar uma nadada lá num riacho ali perto e, enfim, deixam esse assunto aí do fedor quieto. Até que, do nada, surge um homem mais velho, branco, saindo do mato, e um adolescente também branco saindo do mato. Eu acho que ele menciona a cor das pessoas. Saindo um homem branco velho, um adolescente branco velho. Um adolescente branco velho. Um adolescente branco do mato. Pessoas, simplesmente porque o Anansi é negro, a família dele deve ser negra também. Então, uma pessoa branca saindo do meio do nada, você fica, mano, quem que é essa pessoa aleatória, né? Não é alguém da minha família. Então é meio que pra falar pra gente, ó, quem que é esse daí? Inclusive, esse homem tá segurando uma espingarda, olha pros meninos e pergunta: o que vocês estão fazendo aí no mato? Tão fundo no mato? Quem são vocês? Aqui eu fiquei tensa, eu confesso, porque a gente sabe que às vezes o humano consegue ser mais diabólico do que uma criatura sobrenatural, né? Então, o cara tá perguntando quem são esses meninos, com uma espingarda na mão, a gente sabe, né, como são algumas pessoas, fiquei com medo. Como então, são estadunidenses, né? Quem eles são, o Anansi fala quem é o seu tio, menciona o nome, né, do seu tio, fala que ele é o dono dessa propriedade, e um homem misterioso diz, eu conheço o seu
seu tio. Não, gente, eu tô perguntando pra vocês porque eu tô preocupado mesmo. Na verdade, ele era bonzinho. Ele diz, gente, toma cuidado por onde vocês andam, tá bom? Toma cuidado andando aqui no mato, não se separem nunca. Depois que ficar à noite, tomem mais cuidado ainda, tá bom? Não vão ficar explorando a floresta e mantenham-se juntos porque tem uns animais muito grandes, né, por aí. Vocês podem correr perigo, então tomem cuidado. Aí o filho desse cara, que chama Tanner, também tem 16 anos, também é um adolescente, e pergunta se ele pode ficar lá pra se divertir com esses meninos, fazer umas amizades e tudo mais. O pai considera que ainda tá dia e fala pro Tanner, tá bom, pode ficar. Mas assim, volta pra casa quando escurecer. E esse cara misterioso, que na verdade não é mais misterioso porque agora a gente sabe que ele é, né, bonzinho, ele tem uma propriedade ali do lado, ele é meio que vizinho do tio do Anansi. Então, como que as propriedades são muito juntas, eles ficam transitando entre, tipo, a fazenda e a floresta um do outro. Por isso que o Tanner e o pai dele estavam andando por ali, porque eles são basicamente vizinhos do tio do Anansi, entenderam? Bom, então o Tanner fica pra trás, se junta a esse grupo, que eram de adolescentes de 15 a 17 anos, e agora eu vou explicar pra vocês exatamente quantas pessoas tem nesse grupo, porque é importante a gente saber. Bom, todos eles têm, né, entre 15 e 17 anos, todos adolescentes, e aí temos o Anansi, o Tanner, 5 primos do Anansi e 4 amigos dos seus primos. Tá. Desse povo todo, 5 são meninas e 6 são meninos. Tá. Ou seja, eles estão em 11 pessoas. Eles passam o resto do dia jogando futebol e é só no fim da tarde que voltam pro acampamento e começam a preparar uma fogueira para eles fazerem as comidas deles lá. Apesar de ter cozinha nos trailers, eles querem, né, esse climinha de acampamento, com fogueira, com história de terror, sabe? Todo mundo em volta do fogo, com gravetos cheios de marshmallow, enfim. E eu vou falar a real pra vocês, se isso aqui não fosse uma creepypasta, eu ia querer estar lá com eles, porque eu acho muito gostoso essa energia de acampamento. Eu já acampei algumas legal. vezes. Eu já fui em acampamento, mano. É bem legal, velho. É gostoso, é divertido. Saudades, inclusive, dessa época. Nossa, que época boa, mano. Eu ia nos acampamentos lá no interior, velho. Puta, mano, era tão legal, velho. Nossa, era tão legal. Tinha as brincadeiras. Nossa, cara, era muito bom. Que saudade. Tudo dentro de um sítio, né? Num lugar controlado. Mas é muito bom. Gostoso, né? Juntar os amigos, ficar olhando pra uma fogueira, pro céu estrelado, tomando umas brejinhas, assim da toa. Tirando a parte de ter que matar galinha e porco com as próprias Isso aí é mãos. meu paia, né? Eu achei as férias ideais. Quer dizer, também, né? Tirando a parte de que tem uma criatura à solta por ali, eu Também. achei as férias ideais. O Tanner, então, volta pra casa dele pra pedir permissão de ficar ali à noite com os outros adolescentes e dá uma, né, vazada. Ele se mete lá no meio do mato porque ele volta pra casa dele. Um dos primos, que chama Rooster, e uma das meninas que estavam lá com eles resolvem ir junto com o Tanner. Porque é meio perigoso, né? Ficar andando na mata à noite, sozinho, tipo... Com certeza. Sei lá, né? Se vai que você se perde, enfim. Então o Rooster e essa menina vão junto com ele e partem os 3 pro meio da mata. Agora eu vou começar a mostrar um pouco da creepypasta pra vocês. Eu não tinha mostrado antes porque tem muita coisa que ele escreve em tópicos. Ele começa a escrever de uma maneira mais normal, assim, depois que a história já começou. E lembrem-se que ele é um adolescente de 16 anos, tá fazendo um post na internet, então ele escreve de uma maneira bem informal, sabe? Meio direta. Então é um texto que parece um post de adolescente mesmo. Já são umas 7 horas da noite e tá começando a escurecer. Eles pegam lanternas e vão pela trilha em direção à propriedade do Tanner. O resto de nós fica de boa. A gente faz s'mores, bebe e rola uns pegas com as meninas. Mais uns 30 ou 40 minutos depois, vem de novo aquele cheiro de ozônio. Dava pra sentir mesmo com o cheiro da fogueira. Um cheiro metálico, horrível, tipo depois que você sangra pelo nariz e o sangue para. Não era exatamente cheiro de sangue seco, mas aquele cheiro metálico no fundo da garganta. Pensamos na hora que pode ser algum curto-circuito ou que alguém deixou alguma coisa ligada, tipo um fogareiro. Reviramos os trailers e não tem nada ligado, mas todo mundo sente o cheiro. Aí, do nada, ouvimos gente correndo pela trilha na nossa direção. Rooster, Tanner e a menina aparecem correndo sem fôlego. E nem param, entram direto no trailer do lado da fogueira. Então a gente corre também e entra nos trailers. Eles se acalmam aos poucos.
Até o Rooster tá chorando feito criança. Enquanto isso, a fogueira tá quase apagando. Meus outros primos dizem, foda-se, tão prestes a sair pra pegar o gerador que fica no galpão entre os trailers. Mas aí o Tanner fala, nem fodendo, tranca a porta, ninguém mais vai sair. E ele tá chorando. Os olhos estão vermelhos e inchados e as calças dele estão sujas pra caramba. Ele conta pra gente que eles foram até a casa dele. O pai dele deixou ele acampar, mas disse pra tomarem cuidado no caminho de volta e talvez levarem um rifle de caça só por precaução. Parece que o Tanner tinha visto alguma coisa no quintal uns dias antes. Um dos porcos deles tinha sido dilacerado e meio devorado. Eles acharam que eram onças ou coiotes, mesmo que normalmente esses bichos não mexam com animais vivos. O Tanner disse que subiu, arrumou as coisas e disse pro pai que iam ficar bem sem o rifle, porque coiote não se mete com pessoas. Aí depois disso, eles começaram a voltar pro acampamento. Nesse momento, o Rooster finalmente para de chorar e de tremer. A garota já tinha parado, mas agora só ficava encarando pela janela com uma cara vazia, tipo abobalhada. O Rooster disse que eles estavam na metade do caminho pela trilha, voltando pro acampamento, quando começaram a ouvir uns barulhos na floresta. Já tava quase totalmente escuro, então no começo eles nem sabiam direito o que era. A garota fala que ouviu algo se mexendo nos arbustos, bem ao lado da trilha. Eles apontaram as lanternas naquela direção e viram alguém parado ali, no meio da floresta. O Rooster disse que gritou com o cara e mandou ele parar de assustar os outros, chamou ele de babaca. Foi aí que ele percebeu que o cara tava de costas pra eles. Então, eles continuam andando e o cheiro forte de ozônio com aquele fundo metálico nojento aparece de novo. Eles olham pro outro lado da floresta, do lado oposto, e tem outro cara parado ali, também de costas, e um pouco mais perto da trilha. Os três começam a andar mais rápido. O Tanner fica repetindo, eu devia ter trazido a porra do rifle. E enquanto estão contando isso pra gente, sentimos que o cheiro ainda tá muito forte, mesmo lá de dentro do trailer. Eles dizem que, conforme começaram a andar mais rápido, surgiu um murmúrio estranho, tipo um resmungo baixo vindo dos dois lados da trilha. Quando começaram a correr de verdade de volta pro acampamento, a garota disse que apontou a lanterna pro lado e viu alguma coisa se mexendo de forma esquisita pela floresta. O murmúrio foi ficando cada vez mais alto, mais próximo, e quando viram a luz da fogueira, alguma coisa saiu da mata e foi pra trilha, a uns 40 metros atrás deles. E foi aí que eles dispararam correndo o mais rápido que puderam até o trailer. Então a gente tá ali, no meio do mato, e a essa altura todo mundo acha que são uns caipiras tentando pregar uma peça na gente, ou sei lá. Mas aí do nada, o meu outro primo, o Júnior, começa a falar que estudou com um garoto indígena que sempre falava sobre um tal de Goatman, o homem-cabra, algo assim. E a gente manda ele calar a boca na hora, porque ninguém precisava ouvir esse papo de terror naquela hora. O Júnior continua insistindo nessa história de Goatman. Caralho, diz que ela maluco. é a floresta dele, que o pessoal todo tava invadindo seu espaço. Na época, a Nancy nunca tinha ouvido falar de Goatman, então ele meio que não acreditou. Ele só foi saber mais sobre essa criatura quando ele foi pra faculdade e um jovem indígena que estudava com ele explicou mais sobre a lenda do homem-cabra. As histórias são de que esse Goatman é um homem com cabeça de cabra que consegue mudar de forma e se infiltrar em grupos de pessoas pra assustar e causar o caos. Caralho. O Anansi relembra a gente que na época ele só tinha 16 anos e não sabia muito sobre isso tudo, foi descobrir anos depois, né? Então ele não tava dando muita moral pro primo dele, falando que o Goatman ia entrar ali no trailer e pegar todo mundo. Já as meninas do grupo levam a sério sim e começam a se desesperar, começam a ficar preocupadas, algumas começam a chorar. O estranho não são as meninas ficando preocupadas, né? O estranho são os meninos que falaram, isso daí é baboseira. Eu estaria preocupada também, eu imagino que você também. Você é louco, ele tá Até me que, cagando. assim, do nada, o cheiro forte, puf, para. Do nada mesmo. Todo mundo acha isso estranho porque um cheiro muito forte não corta assim do nada. Ele vai parando aos poucos, até que não tem mais. Não foi o caso. Parou o cheiro do nada e todo mundo achou aquela situação meio esquisita. Depois de algumas horas que isso aconteceu, lá pelas 9, 10 horas da noite, todo mundo já tinha se acalmado. Eles acharam que deviam ser os caipiras que estavam pela região, zoando com eles, fazendo alguma pegadinha. E resolvem sair do trailer, ir lá pra fora e acender a fogueira novamente. Por que eles
eles não voltaram pra casa depois disso, né? Eu teria Né? voltado. Aí o protagonista conta que Teria saído correndo essa pra casa. foi uma ideia que passou pela cabeça deles, mas considerando que eles estavam pensando que aquilo era pegadinha de uns caipiras malucos, eles ficaram com medo de andar pela floresta à noite. Vai que os caras resolvem aprontar de novo. Talvez ali eles estivessem mais seguros, sabe? Então eles ficam ali na fogueira, bebendo, curtindo, contando histórias de terror. Nada a ver. Aqui eles já estavam causando e pedindo, né? Se o clima tá tenso, acho que não é hora de contar história de terror. Mas tudo Pois bem. é. Até que, quando dá 1h da manhã, o cheiro forte volta. E volta tão intensamente, tão grotesco, que algumas das meninas começam a vomitar. O Anansi, percebendo que tinha algo de errado, algo de muito estranho acontecendo ali, implora pro pessoal, vamos voltar pra dentro do trailer? A galera concorda e os 11 adolescentes voltam pra dentro do trailer. Ficamos lá dentro por um tempo. O cheiro ainda tá forte pra caramba e a gente tá morrendo de medo, todo mundo amontoado dentro do trailer. Acabamos fazendo salsichas pra todo mundo porque ninguém queria sair lá fora. Era daqueles pacotes com 4 salsichas cada. A gente tinha 3 pacotes. Eu grelho tudo no fogão, dou um cachorro quente pra cada um e pego o meu. Depois de um tempo, um dos meus primos levanta e vai até a panela pra pegar outra. E ele começa a resmungar que eu comi 2 e que todo mundo só ganhou uma. E eu olho pra ele como se ele fosse burro. Falo que cada um pegou uma só porque tinham só 12 salsichas. E se ele quisesse mais, que pegasse um novo pacote e cozinhasse. É aí que a garota que tinha ido com o Rooster e o Ten começa a gritar: Meu Deus, senhor, tira daqui! Ela começa a chorar e a tremer. Então meu primo que tava de pé se dá conta do que tava errado. Eu e ele olhamos em volta da sala e o meu coração afunda. Eu disparo pra fora do trailer e a garota corre comigo. A porta do trailer fica batendo com vento enquanto todo mundo sai correndo. Um dos amigos dos meus primos pergunta o que tá acontecendo. E eu começo a contar quantas pessoas tem. Agora só tem 11. Juro por Deus. Meu primo confirmou. Tinham 12 pessoas no trailer. Eu contei, mas como nem todo mundo se conhecia direito, ninguém percebeu que tinha uma pessoa a mais o tempo todo. E aí eu percebi que eu já tava sentindo que algo tava errado antes disso. Sabe quando você tá se divertindo e não repara em coisas pequenas? Eu tenho quase certeza absoluta de que alguém a mais estava com a gente no trailer. Por pelo menos um dia inteiro, comendo junto com a gente. O pior de tudo é que eu não sei quem era, porque ninguém nunca interagiu com essa pessoa. A garota ficou rezando sem parar e nós ficamos ali fora apavorados. Depois de um tempo, pegamos uns pedaços de pau grandes e voltamos pro trailer. Não tinha ninguém lá dentro. Contamos de novo, 11 pessoas. Trancamos a porta e explicamos o que aconteceu. A garota disse que ela também tinha percebido e que quando ia falar alguma coisa, a pessoa do lado dela agarrou a perna dela com força, se inclinou e sussurrou algo que ela não conseguiu entender. Então eles ficam ali, todos Caralho, juntinhos filho. dentro do trailer, só que em choque, completamente tensos com o que estava acontecendo. E ninguém fala nada. O silêncio começa a invadir o espaço, já estava bem tarde de madrugada, e quando a Nancy vê, ele tá acordando de manhã. Ele dormiu e nem percebeu. Quando ele abriu os olhos, viu que tava dia, que era o dia seguinte, e ele tava acordando. Nem percebeu que tinha capotado. E metade da galera tava dormindo ainda, mas a outra metade tava arrumando suas coisas pra ir embora de lá. E o que foi que aconteceu ali naquela noite, né? Eles eram um grupo de 11 pessoas. Ninguém lá se conhecia muito bem. Então... Cara, mas tipo assim, porra, desculpa, tipo assim, tudo bem que ninguém lá se conhecia muito bem. Mas, cara, desculpa, você, tipo assim, tudo bem, eu sei que é uma história, tá? Eu sei que é uma história. Eu sei que, tipo, é uma creepypasta e tal, que não é pra pensar nisso de verdade. Ai, nossa, isso no mundo real não aconteceria. Mas foda-se, deixa eu reclamar. Cara, desculpa, se você tá com as mesmas pessoas há 2 horas, e quando é um grupo de 11 pessoas, não é um grupo de 40 pessoas, é um grupo de 11 pessoas, tá? Um grupo de 11 pessoas, você consegue memorizar o rosto de cada pessoa, você consegue memorizar o nome de cada pessoa. Em 2 horas, você consegue. Um grupo de 11 pessoas. É fácil. Fácil. Fácil mesmo. Cara, como que eles não prestaram atenção que tinham 12 pessoas e que existia uma pessoa que era estranha junto com eles? Sendo que eles passaram o dia inteiro juntos. Tudo bem, eles podiam não se conhecer, eles podiam se conhecer aquele dia. Mas, irmão, desculpa, não tem como.
passar o dia inteiro com as mesmas pessoas e não reparar que tem uma pessoa a mais. Porra. Caralho. Se uma nova pessoa, um novo rosto aparecesse ali, talvez você nem fosse perceber. Eu, que sou péssima em decorar rosto, teria caído nessa facinho. Se eu tô num grupo de pessoas que eu não conheço muito bem ninguém, e aí vem uma pessoa nova, eu não ia nem perceber, de verdade. Então, eles estavam em 11 durante o dia todo. Em certo momento, eles estavam em 12, né? E só foram perceber isso quando eles foram contar as salsichas. Que situação tenebrosa. E o que a gente conclui aqui é que, conforme reza a lenda, o Goatman realmente consegue se disfarçar de humano pra gerar o caos. Agora, será que ele fica só de gracinha ou uma hora ele vai fazer coisa pior? Então, será que ele fica só de zoas? Será que ele fica... Vou comer o cachorro quente desses otários. Ficaram com uma salsicha a menos que eu comi, seus otários. Se foderam que eu comi a salsicha de vocês. Seus otários. Ou se ele vai pegar e falar assim, ó. Eu vou comer o cachorro quente e você. E todos seus amigos. E a sua família. Não é, né? Quer dizer... Ou será que é? Sabe a menina que alguém tocou nela, sussurrou algo no seu ouvido e ela não lembra muito bem o que foi? Então, ela se chama Keira e o pessoal acha que quem tocou nela foi o Goatman, sussurrou algo pra ela que deixou ela super confusa, por isso que ela nem lembra o que é, porque enfim, né? Talvez tenha sido uma criatura aí que mexeu com a mente dela. Apesar da Keira não lembrar exatamente o que foi dito pra ela e não lembrar nem Pô, né, Jack? Será que ele come só cachorro quente ou come cu também? Pera aí, Jack. Pera aí, Jack. Calma aí, cara. Será que ele come cu? Calma aí. Não faz isso. de detalhes do rosto dessa criatura, meio que mais uma sensação de que alguém tocou nela e falou algo. Apesar disso, ela tem certeza que sentiu algo muito ruim. Essa situação, apesar dela não saber exatamente o que foi que aconteceu, ela sabe que foi ruim. Óbvio, né? Se você sente que alguém tocou em você e falou algo e você nem lembra o que é e nem como é o rosto da pessoa, você ia ficar assustado. Enfim, ela quer ir embora. Então, o grupo resolve se dividir, porque tem gente que quer ir embora e tem gente que quer ficar. Aí, 4 pessoas resolvem ir embora e o resto resolve ficar. Então vocês calculam aí quantas pessoas ficaram. O Anansi queria ir embora também, porque desde o começo ele tá sentindo que tem algo bizarro Vai acontecendo. dar bosta, Tá né? sentindo Vai dar merda. as bad vibes do lugar. Desde o começo ele tá tipo, gente, vamos embora. Mas as chaves do trailer do tio dele tem que ficar com ele, né? A responsabilidade dele, fechar o lugar, conferir que ninguém destruiu nada, deixar tudo limpinho. É responsabilidade dele, então ele tem que ficar com o grupo que não quer ir embora. Pra mim isso não faz tanto sentido. Meu amigo, exatamente, Nath, obrigado. Eu infelizmente te cortei no meio da frase, mas não faz sentido, irmão. Você é o responsável do trailer. Se você falar, gente, a gente vai embora agora, então a gente vai embora agora. Desculpa, gente. Pelo amor de Deus, se o cara é o responsável do trailer, o cara que está com a chave, o cara que é pra, tipo, cuidar das coisas, que é pra, tipo, ser o responsável do rolê, se ele vira, rapaziada, o negócio é o seguinte, tá? O trailer, eu estou responsável por ele, nós vamos embora agora, nós não vamos ficar aqui e não tem conversa, a gente vai embora. A gente vai embora daqui. Ponto final. Acabou. O cara era o responsável pelo trailer. É só ele falar, gente, a gente vai embora. E ponto final, acabou, não tem conversa. Não tem conversa, não tem discussão, não tem blá blá blá, não tem nada. A gente vai embora. E acabou. Por que o cara fica assim, ah não, mas metade quer ficar. Ah, que bosta, então vou ter que ficar também. Ah, porra. Porque um dos primos dele, né, poderia ficar com a chave, mas às vezes ele não Também, um dos primos dele poderia ficar com a chave. sente muita confiança nesses primos aí malucos que não tem medo de nada, né? Então ele resolve que ele que tem que ser o responsável pelo trailer. Pode ser isso. Então a gente decide se dividir. Os 4 que querem ir embora podem ir, mas eu tenho que ficar porque eu tô com a chave do trailer e é do meu tio. Tenho que trancar tudo. E eu tô puto da vida porque sinto que o pessoal não tá levando isso a sério. E eu definitivamente não queria ficar ali mais uma noite. Eu passo o resto do dia tentando convencer quem sobrou, que agora são 4 garotas e 4 caras,
caras a dar o fora dali. O Tanner foi com os que estão indo embora pra buscar um rifle e disse que voltaria depois. Às 4 da tarde, só restam 7 de nós. Lá pelas 5 da tarde, Tanner ainda não tinha voltado e a gente já tava ficando muito, mas muito nervoso. O único motivo de eu ter parado de implorar pra todo mundo ir embora era porque ele foi buscar uma arma. Por volta das 5:30, um dos primos que ficou também diz que a Kira tá lá fora. A gente olha pela janela e sim, ela tá lá parada de costas pro trailer perto da fogueira. E eu penso comigo, se ela tava tão assustada assim, por que voltaria? Eu sinto um enjoo na barriga. Vale lembrar que durante esse tempo todo o cheiro metálico tinha sumido. Só que agora eu percebo que tem um fundo dele no ar de novo. Eu falo isso pra todo mundo e esses são os mesmos que quiseram ficar na floresta. Mesmo depois do Goatman aparecer, começam a rir da minha cara, dizendo que eu tô tentando assustar eles. E olho pra eles tipo, eu não tô brincando com porra nenhuma, sério. Por que eu faria isso? Então uma das meninas sai pra chamar a Kira e ela vai até a metade do caminho e trava. A Kira começa a fazer um movimento esquisito, como se estivesse sacudindo os ombros. Eu não sei descrever direito, parece... Ela tava escutando uma dela e ela tava aqui, ó. Ei, toma, vai, toma. Ei. Você tava escutando 150 BPM, tava o baile da gaiola. Ela tava assim, tá ligado? E alguém rindo. Desculpa, de foi mal. costas, mas sem fazer som. E aí eu percebo, não tem som nenhum na floresta. Nenhum. Era fim de setembro, então ainda tava quente durante o dia, mas gelado Era setembro. à noite. Normalmente dava pra ouvir gansos, pássaros, esquilos, mas agora nada. Silêncio absoluto. Eu saio na porta e grito pra menina voltar Absoluto silêncio. Desculpa. pro trailer. Volta agora, pelo amor de Deus! Ela volta de ré e a gente tranca tudo. Fechamos todas as janelas, menos uma. E colocamos um cara sentado ali pra vigiar a Kira. Ela fica parada ali por uns 20 minutos. Eventualmente, o cara vira pra dizer que ela ainda tá lá e... BUM! Uma batida gigantesca na porta. Todo mundo salta, sai correndo e entra em pânico na sala do trailer. As batidas continuam, altíssimas. Meu primo tá agarrado numa das meninas, outras duas estão rindo nervosas e eu e outros 2 caras estão quase mejando nas calças. Aí ouvimos o Tanner gritando: abre essa porra, para de brincar, me deixa entrar! A gente corre até a porta e abre. Ele entra tropeçando com um rifle na mão. Não tem mais ninguém lá fora. Pelo que ele contou, ele tinha voltado andando pro acampamento. Nada estranho aconteceu na floresta, mas ele viu uma garota e ele diz, não era a Kira que tava lá. Quando chegou perto da clareira, ela virou pra ele com um olhar vazio, com a boca meio aberta e começou a seguir ele com os olhos, bem devagar, enquanto ele andava pela borda da clareira. Ele disse que só se deu conta de que ela estava chegando mais perto quando já estava quase na metade do caminho. Posso falar? Você deixa eu falar? Vocês deixam eu falar? Deixa, né? Porque eu já tô falando, né? Eu parei o vídeo pra falar, então vocês já deixaram eu falar. Não é o Tanner. Não é o Tanner. Não é o Tanner. É a mulher. É o Goatman. Sabe por quê? Puta, mas como que ele estaria com a porra do rifle na mão, né? Será que ele consegue fazer coisas também? Tipo, fazer um rifle? Porque ele tava com o rifle na mão, né? Como é que o Goatman ia chegar com um rifle? Será que o Tanner tava voltando, ele matou o Tanner no meio do caminho e pegou o rifle dele? Ou pode ser só o Tanner também, né? Vamos combinar? Pode ser o Tanner? Mas eu acho que não é. Eu acho que não é o Tanner. Eu acho que o Goatman está se passando pelo Tanner. Até o trailer. Ela tinha começado perto da fogueira, mas ele não viu ela se mover. E mesmo assim, ela estava mais próxima. Então ele correu o resto do caminho até o trailer, achando que ia encontrar a porta aberta. Mas quando chegou e viu que estava trancada, ele virou pra trás e ela já estava na metade do caminho até ele. Ele olha ao redor da sala e fica pálido. Me chama de lado e sussurra no meu ouvido: você sabe que só tem 7 pessoas aqui dentro, né? Na hora eu sinto meu estômago despencar. Aquilo tava com a gente dentro do trailer mais cedo, quando a gente tava decidindo quem ia embora. E depois, quando saímos pra conversar mais cedo naquele dia, a coisa simplesmente voltou pra dentro sem ninguém notar. A gente
gente olha pela janela e não vê ninguém. Recontamos. Eu pergunto pra galera quantas pessoas tinham antes. Todo mundo diz 8, 4 garotas e 4 caras. Aí eu pergunto, e agora quantas tem? Eles contam e percebem que só tem 7. Bom, o Tanner trouxe algumas caixas de munição junto com o rifle. Ele disse pro pai que tinha algum animal estranho na floresta, porque sabia que o pai não ia acreditar se ele falasse que era o Goatman. Ele também disse que o primo dele ia chegar em algumas horas e que de manhã a gente podia ir pra casa dele e o primo ia levar a gente embora. Agora eu tô assustado pra caralho, mas pelo menos fico mais tranquilo sabendo que se a coisa aparecer, a gente pode agir como norte-americanos e atirar até acabar a munição. Agir igual norte-americanos e atirar até acabar a munição. Mas então meu primo começa a discutir com uma das meninas porque ela acha que eu tô pregando uma peça neles. E ela tá apavorada, acha que não tem graça nenhuma. E ele fica me defendendo, dizendo que eu não sou esse tipo de pessoa. E aí ela retruca. E como a gente vai saber que esse aí é o verdadeiro Tanner? Falei! Que o bicho não matou o Tanner na floresta e pegou o rifle. Caralho, eu sou visionário. E aqui começa uma discussão fodida. Eu e o Tanner estamos tentando explicar que a gente pode estar em perigo de verdade, porque no mínimo tem alguém, um humano normal, se infiltrando no trailer sem ninguém perceber, e no pior dos casos tem alguma criatura do inferno zoando com a gente. Uma das meninas começa a chorar, dizendo que quer ir embora agora, e a gente tá tentando explicar que ninguém vai sair andando no meio da floresta à noite. Pois é. Quem aí se tocou de que tinha algo errado lá no começo do texto, quando ele fala, nós estamos em 4 caras e 4 meninas. Apesar de que eu tinha falado pra vocês que eles estavam em 11, que 4 tinham ido embora. Ou seja, era pra ter sobrado 7 pessoas. Quando verdade? ele fala que eles estavam em 4 caras e 4 meninas, dá 8 pessoas. Tem alguém a mais aí. E eu não queria que ficasse tão na cara, né? Então, em vez de falar, sobraram 7 pessoas, eu falei pra vocês, eles estavam em 11, foram embora 4, faça as contas. Quem fez as contas, provavelmente se tocou. Quem ficou com preguiça e não fez as contas, talvez não tenha se tocado, não sei. Depois vocês me contam. Me contem aí nos comentários. Enfim, depois de toda essa confusão, eles ficam ali dentro do trailer, esperando o primo do Tanner chegar. O sol começa a se pôr, começa a ficar escuro lá fora. E pra se distrair, eles ligam o rádio. Mas nenhuma estação tá funcionando. Fica só chiado. Então eles desligam o rádio e ficam em silêncio, apenas aguardando. Nada a ver. Sabe o que eu ia fazer? Rapaziada, vamos puxar uma imaginação? Vamos puxar um papelitos? Jogar algum joguinho aqui? Jogar qualquer coisa. O primo do Tanner chegou, finalmente. Agora eles estão a salvos, né? Eles olham pela janela do trailer e percebem um jovem de 19 anos lá fora, com uma espingarda e uma lanterna bem potente. Desconfiado, obviamente, o Anansi pergunta pro Tanner, esse daí é mesmo seu primo, você tem certeza? O Tanner olha pela janela e fala, sim, é meu primo, gente, pode confiar. Posso falar? Posso falar? Posso cravar? Posso cravar? Posso? Posso cravar? Posso cravar? Eu vou cravar. Vocês deixam? Eu vou cravar. Eu vou acabar com a história de vocês. Vocês vão parar aqui. Eu vou cravar. Lembra que eles estavam falando na história que... Não lembro quem, mas que viu mais de uma pessoa de costas aqui, depois viu uma pessoa de costas aqui, depois viu uma pessoa de costas aqui. Eu acho que o Goatman pode se multiplicar. E ele pode fazer mais que uma pessoa. É o Goatman. De novo. Ou eu posso estar só chutando uma coisa super errada e eu tô, estragando a experiência do vídeo pra vocês e tô falando uma baboseira gigantesca. Mas vamos continuar. O primo olhou pra trás e ao redor do acampamento
e depois entrou. Ele meio que olhou pra todo mundo com uma expressão confusa e aí ele perguntou: cadê outra amiguinha de vocês? Achei que ela fosse me encontrar lá na cabana. Ela é meio devagar ou algo assim. Ele também perguntou se a gente tinha cozinhado sangue na cabana, porque o cheiro de sangue e de panela quente tava por toda a trilha. E a gente ficou tipo, eita porra, não? Perguntamos mais sobre essa tal garota que ele viu. Ele disse que tinha vindo pela mesma trilha que o Ten veio e encontrou uma das suas amigas parada no meio da trilha, olhando pra ele com a boca aberta. Ele disse que fez várias perguntas, mas ela só ficou encarando. Aí ela sorriu e ele continuou andando. Ela não conseguia acompanhar o passo dele, sempre ficava um pouco pra trás. Ele disse que perguntou se ela estava ferida ou precisava de ajuda, mas ela só continuava encarando. Eventualmente, ele virou numa curva da trilha. Quando voltou pra ver se ela estava bem, a trilha estava vazia. Ele achou que ela tinha cortado caminho pela floresta até o trailer. Pois é, agora o Goatman tá na skin da Goat Woman, né? Então os adolescentes contam tudo o que tinha acontecido nos últimos dias pro primo mais velho do Tanner, que chama Reese. E em vez de falar pra galera, nossa gente, vocês estão viajando, ou achar que eles estão mentindo pra ele, o Reese senta no sofá e escuta tudo com bastante atenção. Ele diz que realmente sentiu uma coisa esquisita com essa moça, né, que ele viu na floresta, principalmente isso dela ficar com a boca aberta, né, meio sem falar nada. Ele achou estranho. Ele tava andando na trilha e ela andando atrás dele. Como ele achou a situação meio suspeita, ele resolveu começar a andar mais devagar pra ela passar ele, sabe? Só que toda vez que ele andava mais devagar, ela andava mais devagar também. Ele olhava pra trás e ela ainda tava distante. Aí, ele andando bem devagar, olhava pra trás e ela tava andando bem devagar também. Então, ela nunca passava ele. Ele tava sempre de costas pra essa moça. E aí, quanto mais ele se aproximava do acampamento e dos trailers, mais esse cheiro horrível, metálico, de sangue, mais esse cheiro ficava insuportável, sabe? Tanto que, quando ele tava bem próximo do acampamento, o cheiro tava tão forte que começou a dar ânsia de vômito nele. Então, enquanto ele caminhava pela trilha, escutou a menina murmurando algo. E quando ele olha pra trás, ela tava colada nele. Num susto, ele pula pra longe dela. Dá um pulinho pra longe. Mas continua, né, preocupado, porque apesar dele tomar um susto, é uma menina que tá sozinha no meio da floresta, né, agindo de forma esquisita. Então, apesar dele tá um pouco longe dela, porque ele tá com medo, ele também tá preocupado e pergunta: viu, moça, você tá bem? Você tá machucada? Quer que eu te carregue pro acampamento? Mas ela não responde nada. Aí, ele tenta pegar no ombro dela, sabe? Pra, tipo, tocar pra ver se ela tá bem. Nessa hora que ele tenta pegar nela, de repente, ela tá longe. Tipo, ele calculou errado a distância deles. E ele fica, mano, como que eu calculei errado? Como assim? Ela tava aqui, eu tentei pegar ela e de repente ela tá lá, mas ele nem viu ela se movimentar. Não fez sentido isso. Parece só que, sei lá, ele tava olhando pra ela, não calculou direito e de repente ela tava em outro lugar. Pelo Reese ser mais velho que os adolescentes ali, né, ele tem 19 anos, meio que a situação fica mais assustadora, porque até o jovem mais velho entre eles tá acreditando e tá com medo. Tá se então a cagando. Nancy pensa, meu, ou a situação realmente é muito séria, ou o Reese tá fazendo parte da pegadinha que estão fazendo com a gente. Porque o Anansi acha que pode ser um dos primos dele fazendo uma brincadeira e o Reese meio que faz parte da brincadeira, mas assim, não parece ser o caso. Por volta das 11 horas da noite, o cheiro de cobre virou um fedor nojento, tipo sangue cozido e cabelo queimado. O Ten e o Reese se levantaram na hora e pegaram os rifles. Teve um barulho na porta, meio que uma batida, meio que uma arranhada, e eu juro por Deus, a gente ouviu uma voz. Soava como aqueles vídeos do YouTube de gatos ou cachorros que os donos ensinam a falar. A voz dizia num tom estranho e entrecortado: E isso fez minhas bolas recuarem pra dentro. Pera aí, cara. De medo. E uma das meninas começou a chorar e chamar por Jesus e era tão óbvio que não era uma pessoa falando. Não tinha a cadência certa. Uma coisa que nunca tinha percebido antes disso é que todas as pessoas têm uma certa cadência quando falam. Em qualquer idioma que for. É uma espécie de ritmo. Aquilo não tinha nenhum ritmo. Parecia mesmo um daqueles gatos do YouTube. Aqui uma referência do som. Oh,
Grande vídeo, tá? Parecia isso aí, só que nada engraçado. Desculpa o desvio do assunto, mas se você não consegue imaginar como era o som, então não tem como entender o quão tenebrosa foi aquela situação. O pânico então cresce dentro daquele trailer. A coisa continua batendo forte na porta, implorando pra entrar, e eles gritando de volta: vai embora daqui! Some, a gente não vai deixar Sai, Satanás! você entrar, vaza daqui! E a coisa lá batendo na porta, pedindo pra entrar, e às vezes saía, deixava eles em paz, assim, momentaneamente só, né? Aí eles escutavam essa coisa andando em volta do trailer, dando uma sumida, aí tudo ficava em silêncio, eles achavam que talvez a criatura tivesse ido embora e de repente pá, 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 na porta. Então, assim, eles não estavam tendo muito sossego naquela noite. Aí, quando dá umas 2 da manhã, o cheiro forte some, de repente, do nada. Como tinha acontecido anteriormente, né? O primo do Tanner, o menino mais velho, o Reese, perde a paciência, pega o rifle, fala dane-se isso aqui e abre a porta da frente pronto pra meter bala na criatura. Só que quando ele abre a porta, não tem nada ali. Ou pelo menos parece não ter. Então ele mira no nada mesmo, grita bem alto em nome de Jesus, some daqui e pá, pá. Sai, Satanás! 3 tiros em direção à floresta. De repente, eles escutam um som estranho, parecendo alguém grunhindo, alguém Uau! I feel good. Do lado de dentro da floresta. com dor. Depois Desculpa, essa foi mal, coisa foi mal. começou a gritar e o som era como de uma mulher e um gato presos dentro de um saco gritando juntos. Eu juro por Deus, eu nunca ouvi nada parecido. E a gente ouviu os arbustos naquela direção começando a se agitar. O Reese atirou em direção à mata e voltou andando de costas pra dentro do trailer. Trancamos a porta, mas ainda dava pra ouvir aquele negócio gritando e uivando. O Reese disse que algo tinha saído dos arbustos, bem baixinho, se arrastando até a cabana, e ele atirou. O resto da noite foi basicamente isso. Gritos constantes por mais 2 horas e barulhos de algo se mexendo na floresta. Mas não voltou a se aproximar da cabana. E no final, todos nós acabamos dormindo. O Tanner ficou sentado numa cadeira vigiando a porta com um rifle, mas fingindo que dormia. Ninguém mais viu ou ouviu ele fazendo isso. E ele só me contou 2 dias depois. Ele disse que começou a cochilar depois que os gritos e barulhos cessaram. Quase dormindo, ele viu alguém saindo do banheiro e deitando no chão da sala. Ele achava que era só um de nós, alguém que dormiu ali mesmo. Aí ele percebeu que algo estava errado. E fingindo que dormia, contou quantas pessoas estavam na cabana. Eram 9. Ele não quis atirar no maldito e correu o risco de matar todo mundo ali ou do Reese acordar e começar a atirar, terminando tudo em tragédia. Então ele ficou acordado, fingindo que dormia. Disse que às vezes a coisa se levantava e fazia uns movimentos esquisitos, tipo uns espasmos, ou ficava arfando como se estivesse rindo. Depois se deitava de novo. A história acaba meio fraca porque, do meu ponto de vista, nada demais aconteceu. Quando acordamos, notei que o Ten tava meio nervoso e evitava olhar pra gente, mas tomamos café, arrumamos as coisas e começamos a caminhada até a casa dele. Ele ficou por último na cabana. Disse que ia trancar tudo e levar as chaves do meu tio. Pediu pra gente ir na frente, que ele alcançava depois. O que eu não queria fazer, mas eu fui com o pessoal mesmo assim. A gente já tava um pouco adiantado quando ele veio correndo, e fomos todos juntos correndo até a casa dele. E o primo dele levou a gente pra casa. Tinha uma janela no banheiro do trailer. O Ten tinha ficado pra trancar tudo e percebeu isso. Nós fomos idiotas o suficiente pra não trancar a janela sem tela e ela tava aberta quando a coisa entrou. Aposto que aquela coisa tava fazendo isso o tempo todo, esperando a gente dormir ou dar mole pra entrar pela janela e se infiltrar no grupo. Pelo jeito, a coisa andou com a gente o caminho inteiro até a casa. E no fim, ficou pra trás e olhou direto nos olhos do Ten antes de voltar pra floresta. E assim acaba a história. A Nancy's Caralho, Goatman cara. é uma creepypasta clássica que assustou muita gente na época em que saiu. Não sei se ela é tão efetiva hoje em dia por existirem creepypastas mais elaboradas, que trazem mais profundidade na história, enfim. Mas o fato é de que na época ela assustou muita gente e ela se tornou uma creepypasta clássica, que é importante a gente, né, saber. Porque nesse canal aqui a gente tá se tornando, né, verdadeiros experts em creepypasta. Eu
acho que as clássicas vocês precisam conhecer pro nosso repertório ficar muito cheio, sabe? Bom, a base a gente precisa ter. Eu, pessoalmente, adoro essa história. Eu fiquei assustada com ela, talvez não tanto quanto outras creepypastas, mas a ideia de ter uma pessoa no meio de um grupo que não era pra estar ali e que não é humana é assustadora pra mim. Principalmente porque se eu tô num grupo de pessoas que eu não conheço muito bem, eu não vou perceber. Eu sou péssima de decorar rosto, sabe? E aí essa ideia de algo fingindo ser humano se infiltrando no seu grupo, pra mim é tenebrosa. Qualquer coisa que envolve uma criatura fingindo ser humana é muito assustador pra mim, porque parece que, tipo, ai, é errado, não era pra estar acontecendo, sabe? E pior ainda se essa criatura se infiltra na sua rotina, sabe? Em coisa básica que não era pra estar rolando um terror. Pra mim, esse tipo de história sempre vai ser a mais assustadora. Então, por exemplo, eles estão jogando futebol, estão comendo salsicha, estão jogando papo fora e a criatura tá lá no meio deles. Eles estão fazendo coisas normais, não era pra ser assustador esse momento, mas sem eles saberem que eles estão em perigo, eles estão em perigo. Esse tipo de história sempre me afeta mais do que, por exemplo, você tá andando à noite e começa a ouvir barulhos estranhos. Também é assustador, mas você fazendo algo da sua rotina e tem uma criatura ali com você e você não sabe, pra mim isso dá muito mais medo. Ou tipo um monstro te enganando e você achando que é uma pessoa normal que você tá vendo e conversando, mas na real era um monstro. Nossa, isso me pega. Agora, isso é foda. Será que o Goatman realmente era mal assim? Porque vamos avaliar o que acontece na história. Ele não matou ninguém, não fez nada. Ele machuca alguém? Não. É. Em algum momento ele ataca alguém? Também não. Às vezes ele era um monstrinho solitário e carente que queria fazer umas amizades. Porque tudo que ele fez foi tentar entrosar no grupo. É verdade. Com eles, comer salsicha lá com eles. E o pessoal meio que tratou ele mal, assim, né? Fizeram uma exclusão dele, fizeram um bullying. Por que o Tanner eles aceitam e o monstrinho não? Pô, eu achei que esse grupo aí, né, era aberto pra novas amizades. Eu acho que a verdade é que o Goatman, né, o homem cabra, na verdade é um divo injustiçado que só queria fazer amigos. É verdade. Não venha fazer amizade comigo. Isso tudo que eu tô falando não quer dizer que eu estou aberta pra esse tipo de amizade. Vou ser hipócrita aqui e falar que eu também não gostaria de aceitar ele no meu grupo. Mas, se você aí for gente boa, estiver precisando de um amigo, chama o Goatman, que eu tenho certeza que ele vai querer participar do rolê. Então eu acho que a lição do dia é: dê chance pros demônios que te perseguem. Às vezes eles são carentes, só querem fazer uma amizade. Você, por acaso, tá precisando de um amigo? Tá precisando de uma companhia? Chama o Goatman. Tenho certeza que vocês vão ter uma amizade linda e nada de ruim vai acontecer. É isso, tchau! Valeu, Nath. Valeu, rapaziada. Bom, beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse maravilhoso vídeo. Errei. Errei tudo que eu falei. Obrigado, gente. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, comentar e compartilhar. E é nóis.